Você já se sentiu preso em uma rotina como se estivesse em modo automático, agindo sem propósito apesar de se esforçar? Sente-se esgotado, apesar de não ter feito muito? A culpa não está apenas na falta de energia física, mas em uma força interna não reconhecida, um potencial oculto que se manifesta como desejos reprimidos, fantasias estranhas e impulsos que parecem deslocados de sua realidade. Esses elementos, aparentemente perturbadores, podem ser códigos não decifrados de uma força criativa essencial, a energia sexual. Mais do que um simples desejo físico, essa energia é uma força vital que impulsiona a criatividade, a motivação e a transformação. Ela alimenta a inovação, o empreendedorismo e a capacidade de inspirar. Entretanto, quando reprimida, essa força se torna uma corrente subterrânea, silenciosamente sabotando suas metas, relações e ambições. Ela se manifesta em compulsões, procrastinação, ansiedade e uma profunda sensação de estagnação. Já percebeu como a falta de clareza e foco pode surgir quando você se sente desconectado de si mesmo? Essa desconexão pode estar ligada à repressão de uma força vital, a energia sexual. Este não é um discurso sobre libertinagem ou obsessão. Trata-se de uma jornada de autoconhecimento, uma investigação profunda para entender como a forma como você lida com sua energia sexual impacta, muitas vezes de maneira invisível, sua vida profissional, seus relacionamentos e sua própria experiência de bem-estar. Imagine um artista que sufoca suas emoções, um empreendedor que reprime seus desejos inovadores, ou um líder que se distancia de sua própria autenticidade. A repressão dessa energia pode estar afogando seu potencial. Você pode se reconhecer nesses exemplos, ou talvez em outras situações. Talvez você se sinta preso a padrões que não consegue romper, ou lidando com frustrações inexplicáveis. A energia sexual, quando reprimida, pode se manifestar como um nevoeiro, obscurecendo o seu caminho, impedindo a clareza e o foco. Esses bloqueios podem estar escondidos em hábitos, comportamentos e padrões de pensamento, impedindo-o de atingir seu máximo potencial. Esta jornada de autodescoberta não é sobre encontrar soluções mágicas, mas sobre um mergulho profundo em seu interior. É sobre reconhecer os gatilhos, os padrões, as áreas onde a energia está sendo dispersa e, finalmente, canalizá-la de forma consciente e produtiva. Imagine a possibilidade de transformar essa energia, antes reprimida, em combustível criativo, em impulso para a realização pessoal e profissional. Imagine a transformação que surge quando você libera essa força vital, permitindo que ela o mova em direção à sua melhor versão. Prepare-se para um mergulho profundo, uma busca pela conexão consigo mesmo, onde você descobrirá como a energia sexual, quando compreendida e direcionada, pode ser a chave para uma vida mais plena, produtiva e autêntica. Esta jornada exigirá coragem, honestidade consigo mesmo e a disposição de olhar para dentro para desvendar os códigos ocultos dessa força vital. Prepare-se para se liberar de padrões limitantes e abraçar um novo nível de autoconhecimento e realização. A jornada está prestes a começar. Agora, considere como essa energia se manifesta nas suas relações interpessoais. A repressão sexual muitas vezes se traduz em padrões de comportamento que prejudicam a comunicação e a intimidade. Observe como a dificuldade em expressar desejos ou necessidades pode gerar conflitos desnecessários e distanciamento emocional. Imagine-se em um relacionamento, onde a falta de abertura sobre as próprias vontades e desejos cria uma barreira invisível, impedindo que a conexão se aprofunde. Essa barreira, construída a partir da repressão interna, pode se traduzir em frustração e desencanto, afetando a qualidade da relação de forma significativa. Em contraste com isso, a expressão saudável da energia sexual pode fomentar a comunicação sincera e a intimidade genuína. Quando você se permite ser vulnerável e honesto consigo mesmo e com o outro, o respeito mútuo e a compreensão florescem. Isso não significa apenas expressar desejos físicos. Envolve uma abertura emocional para compartilhar anseios, medos e sonhos.
Imagine um diálogo onde cada pessoa se sente segura para expressar seus desejos e necessidades, sem medo do julgamento ou do conflito. Essa segurança, essa liberdade de expressão, é o terreno fértil para relações mais profundas e significativas. Outro aspecto crucial é como essa energia afeta a sua criatividade. Muitas vezes, a repressão da sexualidade se manifesta como uma inibição da expressão artística. A criatividade, em sua essência, é um ato de expressão, um ato de trazer à luz sentimentos, pensamentos e desejos. Quando esses elementos são reprimidos, a criatividade se torna uma planta sem sol, uma semente enterrada sob a terra. Imagine um pintor que sufoca suas emoções, um músico que se recusa a tocar sua música mais íntima, um escritor que silencia seus desejos mais profundos. A sua arte se torna superficial, desprovida da riqueza e da autenticidade que a impulsionam. Por outro lado, a libertação da energia sexual pode inspirar uma onda de criatividade sem precedentes. Quando você se permite expressar seus desejos e fantasias, não como impulsos, mas como parte integrante da sua identidade, essa energia se transforma em inspiração. Imagine um artista que se conecta com seus anseios mais profundos, permitindo que eles fluam em sua arte. Agora, imagine como isso pode se aplicar à sua carreira profissional, na forma como você aborda seus projetos, como se conecta com seus clientes ou colegas. A expressão de sua verdadeira energia, suas verdadeiras necessidades, pode resultar em inovação, criatividade e novas perspectivas. Considerando então a necessidade de autorregulação, perceba como a energia sexual, quando não compreendida, pode gerar padrões compulsórios. Compulsões por comida, por compras, por jogos online, por qualquer tipo de estímulo externo. Essas compulsões podem ser vistas como tentativas de preencher um vazio interno, um espaço onde a energia vital não encontra um canal apropriado. Entender essa dinâmica é fundamental para a autorregulação e a cura. Imagine um ciclo vicioso, onde a compulsão se torna uma fuga das emoções, gerando um ciclo sem fim de sofrimento. Agora, imagine uma alternativa: o diálogo interno, a busca por um canal construtivo para essa energia. Ao contemplarmos o percurso até aqui, percebemos como os fios da repressão, da desconexão e da busca por validação externa se entrelaçam, formando um padrão complexo, mas não intransponível. Como um rio subterrâneo, a energia sexual, quando reprimida, se desloca, alimentando ciclos de procrastinação, ansiedade e compulsões. É como se a força vital, em vez de nutrir, se transformasse em uma fonte de autossabotagem. Observe o caminho que traça, um labirinto de distrações e a busca por preencher um vazio que, na verdade, reside na falta de reconhecimento e canalização adequada de uma energia poderosa. A cada etapa desta jornada, desvendamos um pouco mais da complexidade dessa força, compreendendo como ela se manifesta em diferentes áreas da nossa vida. A energia não é apenas uma força física, mas um potente catalisador de criatividade, inspiração e transformação. Como uma semente, espera a oportunidade de germinar, e quando a terra da repressão é arada, as sementes da autenticidade e da autoexpressão podem finalmente florescer. Nosso olhar agora se volta para a clareza e para o caminho que nos espera. Um caminho que nos convida a assumir o controle da nossa própria jornada, a nos tornarmos os jardineiros responsáveis por cuidar da nossa própria força vital. Refletindo sobre esta jornada até aqui, percebemos que a chave não reside em negar ou dominar a energia, mas em compreendê-la, canalizá-la e integrá-la em nossa jornada pessoal. Não se trata de uma tarefa simples, mas de um processo que demanda coragem e autoconsciência, como um artista que precisa dominar sua paleta para criar uma obra-prima. Cada nuance, cada obstáculo, cada momento de dúvida, são etapas cruciais nesse aprendizado. E como as peças de um quebra-cabeça, os diferentes aspectos da repressão, da busca por validação e da autoexpressão começam a se encaixar, revelando um quadro mais amplo e coerente. A compreensão de como essa força vital se manifesta em nossa jornada pessoal não é apenas um exercício intelectual. É uma jornada de cura, de autodescoberta e de crescimento.
É como se estivéssemos desvendando os mistérios de um mapa antigo, um mapa que leva à nossa própria essência. E à medida que avançamos, a jornada se torna menos um labirinto e mais um caminho claro, um caminho que nos conduz a um encontro mais profundo com a nossa própria potência interior. A energia sexual, quando compreendida, deixa de ser um obstáculo e se transforma em uma aliada poderosa, uma força motivadora que nos impulsiona em direção à nossa melhor versão. Nesta fase da jornada, a ênfase se desloca do conhecimento para a ação, da compreensão para a aplicação prática. A chave não está em acumular informações, mas em traduzir esses insights em passos concretos para uma transformação real. É como se estivéssemos reunindo os ingredientes para uma receita, com cada etapa representando um passo para a cura e a autorrealização. E agora, o palco está pronto para a atuação principal, a apresentação final da nossa jornada interior. Ao contemplarmos o todo dessa jornada, percebemos que a energia sexual, longe de ser um tabu ou uma força a ser reprimida, é um farol que guia a nossa autodescoberta. Ela não é apenas desejo físico, mas a manifestação de uma força criativa e vital que reside em cada um de nós. É a chama que acende a inovação, a faísca que inspira a ação e a corrente que alimenta a transformação. Quando reprimida, essa energia se torna uma força subterrânea, uma corrente subterrânea que sabota nossas aspirações, alimentando a procrastinação e a ansiedade. Entretanto, quando compreendida e canalizada, ela se transforma em uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e crescimento pessoal. Imagine-se como um artista, descobrindo a paleta de cores vibrantes que residem em seu interior. Cada pincelada, cada traço, representa um passo na direção da sua verdade mais íntima. A energia sexual, nesse contexto, é a cor mais intensa, a mais vibrante, a que revela a essência mais profunda de sua individualidade. Mas essa jornada não é linear, não é um caminho sem obstáculos. Existem tropeços, momentos de confusão e períodos de introspecção. É como navegar por um rio, onde as águas podem ser calmas ou turbulentas, mas a corrente sempre nos leva em direção ao mar. E esse mar, nesse caso, é a autoaceitação, a autorrealização e a plenitude. A chave, portanto, não está em suprimir ou dominar essa energia, mas em compreendê-la, acolhê-la e direcioná-la. É como um rio que, quando livre, encontra o mar e se expande, fertilizando a terra e alimentando a vida. A verdadeira prática começa agora, no mergulho profundo em si mesmo. Começa com a aceitação, com a observação atenta dos padrões e das reações. Começa com a coragem de olhar para os medos e as inseguranças, e com a disposição para acolhê-los como parte da jornada. Esta jornada não se limita ao âmbito pessoal. Ela reverberará em todos os seus relacionamentos, impactando a forma como se conecta com os outros, a forma como se comunica e como se expressa. A verdadeira comunicação reside na autenticidade, na capacidade de expressar os seus desejos e necessidades sem medo ou julgamento. Essa coragem de se expressar verdadeiramente, de se conectar com sua energia sexual de forma consciente, é o que fortalece as relações e as transforma em experiências mais significativas. Em última análise, a energia sexual reprimida é um obstáculo à sua própria realização. É como se estivesse segurando uma chama, impedindo que ela ilumine o seu caminho. Mas, quando essa chama é liberada, ela não apenas ilumina seu caminho, mas também inspira e ilumina aqueles que estão ao seu redor. Abra-se para a possibilidade de um futuro mais autêntico, mais pleno e mais expressivo. A energia sexual, compreendida e canalizada, não é apenas uma força vital. É o motor de sua jornada de autodescoberta, de crescimento e de transformação. E, com essa percepção, embarque em uma nova fase, uma fase de autoliderança e de realização pessoal. A verdadeira prática começa agora.